Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo. E rapaziada, aconteceu uma coisa que é digno de se tornar um episódio de JoJo. De tão aleatório que é esse evento que aconteceu, cara. Há algumas semanas, eu até lembro de ter visto, mas eu tinha esquecido. Daí ontem que eu fui lembrar desse ocorrido e fui assistir. O senhor Aldo Rebelo, ex-ministro, presidente da Câmara, aquela biografia já bem grande na vida política brasileira, ele foi no Redcast. Cara, quando é que vocês esperavam ver o Aldo Rebelo no Redcast, meus amigos? Mas o pior de tudo é que se você começa a analisar as denúncias que o movimento masculinista, o movimento Red Pill faz a respeito do desgaste social, é que no meio disso tudo tem muito choro, tem muita coisa meio doideira. Mas se você pega a essência da coisa, a crise da masculinidade, junto com o processo de declínio do nosso processo de produção, da economia global e afins, cara, esse declínio casa justamente com a questão do empoderamento feminino, do Ocidente e afins. É bem interessante, dá pra se tirar muita coisa até que interessante disso. Só que eu tava assistindo aqui a entrevista, aí até o apresentador, ele tava até bastante contido, não tava jorjando, não tava mandando red pills pro Aldo Rebelo. Só que é interessante, porque o Aldo Rebelo tava tendo uma conversa bastante legal, tava o apresentador mesmo do Redcast e um outro senhorzinho. E eis aí o nosso problema. O Aldo foi lá fazer uma divulgação do seu novo livro, que é A Maldição de Tordesilhas, que é um livro particularmente sobre a Amazônia brasileira. Eu estou muito ansioso para ler esse livro, parece estar bem interessante. Eu não tenho um exemplar em mãos, até faço aqui um pedido de caridade aí, Aldo. Manda para mim que eu faço review e publico aqui, hein? O livro está parecendo bastante interessante. Denuncia essa operação das ONGs, a cooptação do Estado Nacional pelo poder estrangeiro, essas pautas da política de diminuição de carbono e todas as formas bonitinhas do novo imperialismo para manter os países em desenvolvimentos subdesenvolvidos, sem direito à industrialização, à exploração do seu próprio território. Cara, o livro parece fenomenal. E a entrevista estava até caminhando bem, cara. Mas, meu amigo, teve um erro de cálculo aqui. Porque eu tava muito ansioso para ver o meu irmão boliviano aí fazer umas perguntas linkando os problemas estruturais do Brasil com Red Pill. Porra, tá no Redcast. O marketing é esse, é pra se divertir. Eu quero ver o Aldo Rebelo falando de Red Pill no Redcast. E, cara, teve grandes oportunidades, muitas oportunidades. Mais de uma vez. Mas, cara, eu peguei aqui um momento que é muito sintomático, cara. Eu nunca fiquei tão broxado na minha vida, cara. Eu virei literalmente o Bolsonaro. Broxei. Pô, bicho, que sacanagem aconteceu aqui, ó. Se liga nisso aqui. Se liga. Tem uma discussão muito interessante. Eu escrevi sobre a desindustrialização em 2010. É mesmo? Escrevi um artigo pro Centro Paulo Souza aqui de São Paulo. Ó, legal. Na época... Eu não conheço o rapaz antes do Redcast, eu sei que ele tem um submundo intelectual, tudo, mas eu não acompanhava, eu nunca fui muito dessa bolha masculinista, mas ó, legal, então ele já sabe mais ou menos os problemas que o Brasil enfrenta com a desindustrialização, tudo. Ele até fez uns comentários aqui que dá a entender que ele entende a lógica básica do processo de desenvolvimento, teve ali umas referências àquela analogia do Friedrich List lá, do chute à escada, os passos para o desenvolvimento, quando você tá lá em cima, você chuta ela. Falei, pô, parece interessante, eu quero ver onde esse papo vai se dar. Aí, beleza, vamos lá. Tava na graduação e ele foi aprovado para pós-graduação. Mas, e aí, legal. Eu falava a respeito desse cenário mesmo, de que grande parte da população, né, que recebe acima de tantos salários, são empregados em grandes empresas, indústrias e tal, e sempre foram empregos que pagavam bem, pagavam benefícios, né? Quem nunca teve um pai
você tem carteira registrada, tem benefício na empresa, a pessoa tava feliz da vida, ficava lá anos trabalhando. E plano de saúde? Plano de saúde, então assim, eram coisas que faziam a diferença, né? Sem dúvida. A formalização do trabalho, certos benefícios de estabilidade, porque a pessoa ficava lá trabalhando 10 anos, 20 anos, né? Se aposentava, muita gente, isso daí acabou. E foi uma coisa que eu identifiquei demograficamente. O meu canal no Redcast, a gente trabalha muito sobre essa perspectiva de coisas que aconteceram na família, como a gente conhece, né, nos últimos anos. Eu acho maneiro que é um bagulho meio ridículo. Então ele tem que... Ó, vocês estão entendendo? Ele tá introduzindo, ele pegou o assunto, a cereja do bolo, pô, o país está se desindustrializando. O modelo industrial que se tinha no Brasil até a década de 90 se desfez. E isso trouxe consequências sociais. Ele tá linkando aqui que quem que é o principal... A principal figura que é desprestigiada nesse processo? O pai de família. Porque é ele que perde esse emprego industrial. É ele que tem a sua vida precarizada. E esse aí é o ponto que vai justamente desbalancear todo o processo da formação da família nuclear. Então, assim, ele arranjou um ponto excelente para inserir a temática do canal nessa discussão sobre desindustrialização, tudo. E, cara, é um excelente ponto, porque, pô, a massa da população brasileira é conservadora. Então, ela não só tem uma proximidade com esse tema, onde a figura do pai de família é desmoralizada, como também sofre na carne esse processo da precarização dos serviços. Mas vamos lá. E a perda do poder aquisitivo levou a muitos divórcios, levou a muitos casos de problemas de estrutura familiar. Então a pessoa muda de um lugar para um outro, baixo padrão de vida. Aí, cara, esse ponto é muito bom, cara. É não ironicamente ótimo. É a maneira perfeita de você levar o Aldo para o Redcast, não deixar de falar da Red Pill, tudo, mas falar de uma maneira séria. Tipo assim, olha como impacta mesmo a base da nação, que é a família, o desmonte desse processo de desenvolvimento. Olha a crise financeira que a gente entra nesse processo de financiarização, de desindustrialização, impacta diretamente mesmo a vida do homem comum e das famílias no Brasil. Pô, um excelente ponto levantado. Vocês analisaram isso? Sim, tem várias análises, né? E uma das análises mostra Tá aqui o meliante que vai... Cara, ele vai pegar uma puta discussão foda. Cara, que seria a cara do programa, assim, Redcast, Red Pill, Aldo Rebelo. Mano, encontro improvável. Ia ser, assim, top 10 momentos dos animes. Porra, ia ser foda. Olha o que este senhor, o bigodinho, vai fazer com essa entrevista, cara. Eu tô muito puto. Eu acabei de terminar essa entrevista e eu estou simplesmente incrédulo do que um homem com esse bigode foi capaz de fazer com essa entrevista. Olha isso, cara. Que quem perdeu, o homem perdeu, porque a indústria sempre pregou em massa a mão de obra masculina. É verdade. Né? Sempre teve lá o trabalho pesado e até mesmo aquele trabalho que os americanos chamam de blue collar. Que não é nem o trabalho... É tipo o cara caminhoneiro. Sim. Né? Os sindicatos caminhoneiros lá que elegeu o Kennedy e tudo mais, sim, perdeu importância porque depois de um tempo a automação e o tipo também de trabalho deixou de ser manual e aí começou a ser ou escolarizado demais e a pessoa começou a migrar para, sei lá, cenário financeiro e etc. Ou começou a ter queda e a pessoa tem que voltar para um trabalho mais manual ainda. E aí nisso também, no caso particular dos Estados Unidos, mas se aplica também ao Brasil, que é, ou você vai para áreas financeiras, ou você vai para área de serviços. Você vai ter um downgrade, você vai perder o seu serviço industrial e vai começar a ir para área principalmente comercial. Às vezes, sei lá, você trabalhava numa indústria, você vai acabar sendo mecânico, marido de aluguel. Esse é o nível de precarização que se deu no Brasil. E para onde foram as indústrias? Na lógica do abaixa as tarifas, abre o mercado, deixa a mão invisível do mercado fazer tudo que vai vir os melhores produtos e mais baratos. Bom, aqui no Brasil a gente tem o governo Collor, lá nos Estados Unidos o processo é mais no governo Reagan, mas abriu o mercado e de fato entrou produtos muito baratos. Mas como que eles baratearam assim? Como é que o mercado foi inundado com quinquilharias? Todas as indústrias foram para a China. E aí, o que adiantou você estar pagando um monte de produto barato em mão de obra semi-escrava na década de 80 e 90 dos chineses,
se o seu poder de compra foi brutalmente destruído porque você perdeu os seus postos de alta qualificação. Ou seja, você, assim, vai comprar uma bugiganga baratinha, mas você vai perder o seu emprego decente. E pior, no caso americano, eles ainda têm um complexo tecnológico industrial bem vasto. Então eles ainda conseguem aproveitar aqueles grandes técnicos, engenheiros, desenvolvedores, enfim, tendo a sua economia. No caso brasileiro, isso é mais sintomático. O engenheiro, ele vai virar Uber. O engenheiro ficou reduzido na década de 90 em algumas empreiteiras, que a Lava Jato vai quebrar, principalmente a Petrobras, que o governo PT vai, né, engambelar tudo e depois a Lava Jato vai terminar de quebrar também. Você vai perder todos os setores que se tinha antes do governo Collor e FHC, porque vão ser quebrados com as políticas de abertura de mercado, e depois o que havia sobrado vai ser demolido pelos eventos recentes da política moderna, em que se volta a ser um país meramente agrário, e o engenheiro ou sai do Brasil ou vira Uber. A gente... E aí que vem. O público do Redcast é esse engenheiro. Que ou tinha uma vida boa e sofreu um downgrade absurdo, ou é um jovem que se formou em engenharia agora, em alguma profissão técnica, e percebeu que seu país não tem empregos nessas áreas. Porque abandonou a política de desenvolvimento, políticas industriais, políticas de... está dando um combate frente a frente, preservando as suas indústrias e os empregos de alta qualificação. Mas lógico, tudo é válido pela mão invisível do mercado, né? Oh. Mas enfim, cara, olha como esse ponto... E aí vem a questão, o cara que percebe até esqueci da conclusão, o cara que tá nesse cenário, que ou teve um downgrade, ou se formou agora, é mais jovem e não tem perspectiva nenhuma, é ele que não vai conseguir formar casamento. É ele que passou por um processo de divórcio, que foi se desgastando, a qualidade de sua vida foi abaixando, o estresse foi aumentando, que briga com a esposa, e separa, e fica longe dos filhos, e vira essa desgraça. Ao mesmo tempo que, né, só dá-lhe lei misógina. Lei misândrica, que eles falam, né? E dá-lhe, como é que é? A pensão socioafetiva, dá-lhe medida protetiva, e dá-lhe toda a forma de acabar com a vida do homem, que é basicamente a força produtiva real do país. E lógico, as mulheres também vão sendo inseridas nesse cenário já precarizado de serviço. Então, que legal, mulheres agora podem trabalhar. Vão lá ser atendente, vão lá trabalhar na área de serviços, só emprego bosta, pra falar a real aqui. Enquanto elas gastam a sua vida agora em empregos lixos, elas também param de parir, só favorecendo a crise demográfica do país também, e lógico, dificultando a formação de matrimônios estáveis, indissolúveis. Uga buga, o mundo moderno e o mundo globalizado é uma maravilha. Mas olha, cara, olha como o ponto dele gera toda uma discussão extremamente interessante e mostra um lado que realmente tem que ser analisado e ser levado a sério dessa questão do masculinismo e da Red Pill. Pra longe de todos os delírios, exageros e afins que usaram pra fazer essa bolha irritar, existe uma questão legítima ali, tá entendendo? Que dialoga profundamente com a necessidade do Brasil não só ter que voltar a ter desenvolvimento, como uma séria discussão sobre como restaurar um patriarcado no Brasil. Porque sem essa restauração, fica muito difícil não só esse resgate da economia, como também o resgate da estrutura familiar, que é a base do Estado Nacional. Sem família real, indissolúvel, homem, mulher e prole, e em uma boa ordem hierárquica interna, não tem como haver educação básica dessas crianças. Num lar, não tem educação, não tem formação. E ao mesmo tempo, no atual estado, sequer tem a formação de casais, sequer tem prole. Então, assim, é uma discussão muito séria se a gente quiser restaurar o Brasil, reedificar a ordem, justamente trazer de volta à tona como resgatar a economia brasileira e como restaurar os lares brasileiros, que é uma discussão que bate diretamente na restauração do patriarcado. Mas, enfim. Olha essa discussão foda. Na moral, essa discussão me interessa muito. É muito interessante. Agora, olha isso. Né, de trabalhar em obras, etc. E aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa. Então, muitos homens perderam, digamos, o seu emprego lá, que ele tinha uma certa habilidade, não conseguiu se realocar no mercado de trabalho ganhando a mesma coisa,
começou a baixar o padrão de vida. E aí teve gente que baixou muito, né? E aí quem sente é o plano de saúde que não tem, é a escola que não é mais a mesma, é a conta que normalmente não tá mais fechando, né? No final do mês, aí o cara acaba ficando endividado e aí a crise familiar acontece, né? É isso mesmo. Agora, Júnior, sabe uma coisa interessante na produto da biografia? O que é interessante relacionado a esse tema? Por favor, senhor Bigode, o que é tão interessante? Complemente pra gente ouvir o Aldo Rebelo falando sobre isso. Da trajetória do ex-ministro Aldo, é que no ano que vem, 2026, vamos ter processo sucessório. Tá. Como todos sabemos... Ué, o que tem a ver as eleições de 2026 com o que o rapaz acabou de falar ali, o ponto foda? Calma aí. Calma, ele vai explicar, né? O ex-presidente Bolsonaro é inelegível. Não é? Uhum. Está havendo, gostemos ou não dele, está havendo um desgaste acelerado. É normal fadiga de material em governos, né? Mas está sendo muito precoce o desgaste do governo Lula. A sociedade está dividida, não é? E percebe-se cada vez mais, eu sou suspeito em dizer que sou amigo e admirador do ministro Aldo, mas cada vez mais cresce o nome do ministro Aldo como uma possível alternativa. Queria te perguntar, ministro, como é que você analisa isso? É impressionante. Intancável! Cara, esse velho bigodinho, ele simplesmente pegou todo o raciocínio do Bolívar ali e fez assim, ó, lata de lixo. Então, Aldo, eu queria saber se você vai ser candidato a presidente. E, cara... Cara, eu não sei se cara, eu não sei quais foram as condições pra esse velho estar aí junto com o Aldo. Se ele era tipo, quando vem pergunta inconveniente, você entra no meio e vira o pai. Só que olha só, cara. No YouTube. Cara, é intancável, cara. Do ministro Aldo a discussão. Na Secretaria de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo. Com a presença do ex-presidente Temer, com a presença do Gilberto Kassab, com a presença de ministros do PSDB, Celso Laffer, 4 governadores, não sei quantos deputados. É uma posse impressionante, é desproporcional à importância do cara. Então, cortou o assunto, cara. Pode ser constrangedor, mas esse é um nome alternativo para o processo sucessório. Impressionante. Entendi. Eu, sinceramente, não cogito esta hipótese. Acho que... Aí, cara, vem a parte mais triste. Além do Bigoda ter cortado um puta raciocínio foda, cara, eu queria muito ouvir o que o Aldo tinha a colocar. Concorda? Discorda? O que mais você tem de complemento? Pô, cara, Aldo Red Pill, cara, seria simplesmente foda. Uma baita chance. E, cara, ele não fala sobre. Ele não fala mais. Segundo, por quê? Por que botaram o velho do Bigode na entrevista? Por quê? De Goiás, né? O Caiado, o governador do Pará. Cara, cara, e o pior de tudo é que o Bolívar aqui, ele começa a parecer só idiota no resto da entrevista. Eu não vou continuar isso porque me deixou verdadeiramente puto. Porque estragou top 10 melhores momentos do anime, cara. Porra! O foda é que tem hora que ele volta, falando sobre outros temas, faz umas considerações maneiras. Aí esse velho, quando o Bolívar termina de fazer a colocação, o velho entra e fala assim, Aldo, e o que você acha disso? E ignoram o comentário que o menino fez. Tipo assim, não respondem, não voltam, não falam mais nada. Tipo assim, ignoram a fala dele e só responde a pergunta do velho bigodudo. Intancável! Mano, cara, foi o maior desperdício de potencial de todo o universo, cara. Aldo Rebelo no Redcast. Temas interessantes, cara, que dava pra intercalar nacionalismo, industrialização, desenvolvimento, Amazônia, com Red Pill. E, cara, não foi aproveitado. Cara, eu tô muito puto, cara. Esse vídeo aqui não tem nada. É literalmente, é um vídeo filler só pra expressar o quão puto eu fiquei com este velhinho bigode aqui, cara. Por que você fez isso comigo, cara? Por que você pegou a oportunidade do Aldo Red Pill surgir, se materializar? A gente ia poder fazer memes. Aldo Rebelo Red Pill não existe. Ele não pode te machucar. Aldo Rebelo Red Pill. Cara, por que fizeram isso? Por que botaram esse velho no meio? Eu tô muito triste, cara. Desculpa, eu precisava dar esse rage aqui. E esse vídeo é literalmente só isso. É só eu dando rage com o velho do bigode que lascou a entrevista. Enfim, é isso. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Acabo aqui
a expor todo o ódio em meu coração. Até o próximo vídeo. Falou!